Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, domingo, nós estamos iniciando mais uma semana, mais uma lição. A lição desta semana nós iremos nos aprofundar um pouco mais no capítulo 21 do livro de João. O título da lição desta semana é Companhia Consoladora, né? Porque Cristo prometeu que se ele fosse para o Pai, ele retornaria como esse Consolador, né? Não vos deixarei órfão, voltarei para vós, disse ele aos discípulos, referindo-se ao pós-ressurreição, né? E estaria com os discípulos. E ele viria antes de batizá-los lá no Pentecoste, 50 dias depois da sua ressurreição. Ele viria para estar na companhia deles durante ali 40 dias ainda. E esses 40 dias seria realmente uma companhia de verdadeira consolação. E é desse período que a gente vai tratar na lição desta semana. O período em que Cristo ressuscita e passa mais 40 dias na companhia dos seus discípulos, aparecendo a dezenas, a centenas, a milhares, e fazendo muitos outros sinais e prodígios para confirmar a fé, para que a fé fique mais alicerçada, para que os discípulos sejam mais encorajados ainda do que o próprio Cristo já tinha feito isso durante 3 anos e meio com eles, né? Pois bem, o verso síntese desta semana está no versículo 5 do capítulo 21 de João, que diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles: Não. Olha, isso aqui é aquela cena, assim, uma cena linda, maravilhosa, que é aquela cena quando os discípulos, Pedro, né, que já tinha se comprometido com Cristo em não ser mais pescador de peixe, mas pescador de homens, né, Cristo chama ele, e agora Pedro foi pescar, voltou à antiga profissão, pela ausência do mestre, né, bate aquela coisa meio de incerteza, de dúvida, esperando alguma resposta. Pedro foi pescar, com Tiago, com João e tal. E quando eles vêm chegando na praia, Cristo pergunta para eles, né, se eles têm alguma coisa para comer. E eles respondem não, né? A pergunta interessante aqui é que esta fala de Cristo, ela é uma fala de duplo sentido, um sentido literal, assim, vocês têm um peixe aí para comer, um pão para comer, ou esta fala ela está se referindo à comida material, pão e peixe, e também ao maior e mais necessário de todos os alimentos, que é o pão espiritual, a palavra de Deus. Quando Cristo pergunta: vocês têm alguma coisa aí para comer? É óbvio que o primeiro sentido é o sentido literal, pão e peixe, é óbvio, né? É óbvio, porque senão Cristo estaria sendo um bárbaro em relação à comunicação. Mas é importante que nós entendamos que toda a fala de Cristo, né, existe uma riqueza espiritual, um duplo sentido, sempre um sentido mais profundo, né? E aí nós somos obrigados a refletir, né? Homens e mulheres espirituais são induzidos pelo Espírito a refletir uma pergunta mais ou menos assim: meus filhos, e aquela alimentação que eu estava dando para vocês na minha ausência física, vocês ainda estão comendo bem aquela comida boa da palavra de Deus? E eles falam: não. Olha, a ausência de Cristo é um problema, é uma ameaça, né, à vida eterna. A ausência de Cristo por pouco tempo, já nós percebemos o que causou ali
na vida de Pedro, né? Pedro já queria voltar a pescar de novo, voltar à antiga profissão. Ora, ele não tinha se comprometido em ser um pescador de homens agora, porque agora ele vai voltar para o mar? Tudo começa no livro de João, ali, quando o texto diz que Pedro, Tiago e João, André, abandonaram tudo para seguir. E agora, Cristo ressuscitado, a vitória já tinha chegado e eles vão pescar de novo, matar a saudade da antiga vida. Aí Cristo pergunta, vocês têm o que comer? Ai, porque não tinham o que comer, espiritualmente falando, é que eles estavam retornando à antiga profissão. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição desta semana. Quando tudo começa ali, no capítulo 21, né, a nova fase após Cristo se apresentar a eles como, né, um corpo ressurreto, num corpo transformado, num corpo glorificado, num corpo ali incorruptível, né? Começa uma nova fase. Nesse momento Jesus vai entre aspas desmamar os discípulos, né? No sentido de que vai se afastando deles aos poucos fisicamente para estar presentes na mente dele continuamente. Então, a pergunta 1, né, vamos responder aqui com o versículo 3, diz assim: que resolve fazer Pedro depois de deixar sua profissão de pescador de lado? O que é que resolve? O verso 3 diz: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, ou disseram-lhe eles, os outros discípulos, também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Eles, quando tiveram encontro com Cristo, a primeira coisa foi que eles estavam voltando de uma pescaria aonde nada apanharam. Sem Cristo, de novo, eles continuam indo para o mar e nada apanhando a noite toda. Parece que a mesma cena do encontro com Cristo, do primeiro encontro com Cristo, está se repetindo agora. Eles estão voltando do mar, trabalharam a noite inteira, Pedro e os demais discípulos, e não conseguiram apanhar nada. É por isso que Cristo pergunta, vocês têm alguma coisa de comer, aí tiraram aí do mar? Não. Quem dá de comer não é o mar. Quem dá de comer agora é Cristo. Não? Eles deveriam se alimentar agora com o trabalho de retirar homens do mar da Babilônia, e não peixe do mar literal. E eles agora não tinham mais o que comer, porque justamente estava sem Cristo. O capitão da nau, o guia, que poderia conduzi-los à grande obra que eles precisavam fazer, o grande alimento espiritual que a mente deles necessitavam para permanecerem vivos espiritualmente e até fisicamente, né? E então Pedro diz, eu vou pescar, e os outros disseram, vou também. Aqui nós temos algumas informações importantes sobre a primeira, sobre a liderança que Pedro, né, exercia sobre os demais discípulos. Pedro, quem tomou a iniciativa, como sempre tomava, né, a iniciativa de dizer, estou indo pescar. E os outros, demonstrando claramente, né, o espírito de liderança que havia em Pedro, nós vamos contigo também, né? E eles acompanham Pedro para uma pescaria infrutífera, diria que é uma pescaria, né, de frustração, porque já não conseguiam mais, né? E o Senhor, graças a Deus, né, que o Senhor lhes proveu essa frustração para que eles pudessem fazer profunda reflexão
mostrando que aquela vida anterior não tinha mais sentido para eles. Aquilo não lhes renderia nenhum tipo de fruto. E agora eles estão numa nova vida, né? Uma nova vida. Pedro, guiando eles, seria realmente uma nova vida de frustração. Porque Pedro não era o guia. O guia deles é Cristo. Aqui na Terra nós podemos ter homens e mulheres experientes, pessoas que merecem toda a confiança, pessoas que nós amamos e consideramos tudo, e que em alguns exemplos a gente deve até imitar, sim, porque são bons exemplos e tudo, né? Podemos. Em algum momento as pessoas podem olhar e até parecer que eles são o nosso guia, um guia em algum exemplo, né? De alguma forma. Mas verdadeiramente o nosso guia não é homem algum, assim como Pedro não era o guia daquelas pessoas. As pessoas nas suas necessidades mais profundas, Pedro nunca conseguiria atender isso, nunca, jamais poderia atender. Só Cristo. E quando a gente segue um líder porque já não enxerga mais Cristo, já não enxerga mais as coisas de Deus, já não enxerga mais o poder de Deus, a fé já não é única e exclusiva em Deus, mas a gente busca alguma ajuda, alguma coisa no homem, pode haver e deve haver esse tipo de frustração, que é o que acontece aqui com os demais discípulos que resolvem seguir a Pedro. Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje, do domingo, complementando aqui a primeira pergunta e dando sentido ao verso síntese, né, desta semana. A segunda pergunta traz aqui a seguinte reflexão: sem Jesus, a pescaria será um fracasso. O que fez Jesus para lhes ensinar isso? O texto diz: e sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram, não conheceram que era Jesus Cristo ali. Então, o Senhor Jesus poderia ter aparecido para eles dentro do barco à noite e andando por cima das águas, mais do que nunca, né? Quando eles estavam pescando, não, mas Jesus agora só se apresenta para eles de manhã. Se apresenta de manhã cedinho quando eles estão voltando do mar, né? Voltando sem peixe, voltando com fome, né? E aí Cristo se apresenta e vai fazer aquela pergunta que nós vimos no verso síntese. Tens alguma coisa para comer? Em outras palavras, vocês pescaram alguma coisa? Né? E eles vão responder que não. A beleza desse texto, é que Jesus só se apresenta no tempo certo, porque a lição, ela precisa ser aprendida. E ele permite que eles sofram, Jesus permite que os discípulos sofram, né? A noite toda no mar, sem pescar nada, passe por essa experiência, por esses momentos de frustração, né? Justamente para que eles aprendam. E eles, voltando, né, a cena se repetindo lá do início, voltando para a praia, nada traziam nas redes, no barco. E então, Jesus se apresenta para eles lá na praia, para fazer aquela pergunta: tem uma coisa de comer aí, né? O texto diz que Cristo se apresenta de manhã, não à noite, quando eles saíram, ou não na madrugada em alto mar, dentro do barco deles lá. Mas Cristo se apresenta pela manhã. Olha, a verdade é que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria se manifesta pela manhã, né? A noite na Bíblia, ela é uma tipologia das lutas, do desafio, das agruras,
da luta do homem contra as trevas. E o raiar do dia, a manhã, a alvorada, sempre é uma tipologia da libertação, uma tipologia do retorno de Cristo à terra, uma tipologia da vitória sobre o mal, né? Quando a luz raia, quando a luz se apresenta na vida para que o dia se torne claro, ou seja, a gente compreenda as coisas de Deus, os seus planos, enfim, se concretiza. Quando a gente vê tudo muito claro, a gente define todas as cores, todas as coisas. Quando a luz nasce, você olha para a natureza e você vê o verde das folhas das plantas, os variados tons de verde, a cor das flores, né, das variadas cores, o mundo colorido, você começa a ver, porque a luz ela traz essa revelação de detalhes. E Cristo se apresenta justamente de manhã para dizer assim, olha, eu estou aqui para começar com vocês uma nova vida, uma nova fase de vida. Vocês estiveram comigo 3 anos e meio aprendendo lições básicas. Agora chegou o momento de aprender lições mais profundas, para que na ausência física, pessoal, ausência, né, do ser que eles poderiam tocar no corpo, na carne, isso não seria mais possível, fosse completamente substituída por uma presença ainda muito mais poderosa, que era a presença do Espírito de Cristo na mente deles. Eles estariam, aos olhos dos homens, quando olhassem para eles, Pedro sempre estaria sozinho, né? No máximo a companhia de um outro discípulo, né? De Marcos, de João, de qualquer outra pessoa. Mas dentro dele, o Senhor Jesus jamais os desampararia em momento algum. Era 24 horas, estando trabalhando ou estando dormindo, deitado, descansando. Cristo estaria na mente deles. Isso era algo, assim, na mente deles inimaginável antes, quando conheceram Cristo. Era inimaginável que isso poderia acontecer. Embora Cristo tenha detalhado isso de uma forma, num ensinamento muito detalhado, muito profundo, que ele começa ali na ceia, final do capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, ele vai tratar disso assim com muita profundidade, mostrando, né, como seria vantajoso para eles Cristo deixar de estar presente fisicamente para estar presente espiritualmente nas suas mentes, né? E tudo isso começa aqui, que se apresenta de manhã na praia, por exemplo, vamos recomeçar de novo. Eu chamei vocês lá atrás, exatamente numa praia, quando você está vindo de uma pesca frustrada, né? Vamos começar tudo de novo, né? Já que você, Pedro, voltou, né, a antiga vida, vamos recomeçar tudo de novo, agora é diferente, né? Agora já com conhecimento, agora já com uma determinada experiência, e agora Cristo dá essa chance de recomeçar, dá uma segunda chance para Pedro. Que coisa linda, né? Uma segunda, uma terceira chance. Isso é maravilhoso, a forma como Cristo ele olha para os discípulos, né? Por que que ele faz exatamente uma cena igual à primeira? O que que ele quer dizer com isso? Olha, o Senhor sempre faz isso. Foi assim com Adão lá no princípio, né? Para o Adão lá do princípio, ele criou o Adão, soprou nas narinas. Para essa nova fase, Cristo se apresenta para eles e sopra. Recebei o Espírito Santo. Ele está repetindo cenas. Ele está dizendo, foi criado o homem que pecou. Agora estamos recriando o homem espiritual para que ele não peque mais. Então toda essa linguagem do Evangelho, ela é muito rica para nos fazer enxergar o que Paulo, por exemplo, vai citar, dizendo, ó, se o primeiro Adão, o primeiro homem falhou, o segundo Adão, falando de Cristo, numa linguagem espiritual, numa linguagem tipológica, o segundo Adão, que é Cristo, esse não. Esse veio restaurar o que o primeiro, o segundo homem, ele deve ser mais forte. O segundo homem é o que vence. Por isso que o nosso velho homem, o primeiro homem carnal que é nós, ele deve ser morto para que renasça uma nova criatura, um segundo homem em nós, que seja vencedor.
São esses ensinamentos repetidos que Cristo traz, né, através das suas palavras, das suas ações, para que nós aprendamos essas verdades.